Uns 2 minutinhos, 1 minutinho, para ver se retorna mais gente, porque tava cheio? Ou já segue? Seu microfone tá fechado, gata. Se é que você tá falando comigo. Hoje não está sendo um dia fácil. Para vocês que acompanham as sessões deste conselho pelo YouTube, parabéns. Vocês devem estar chegando agora na sessão dos conselheiros mais cansados do ano. Fabi, Machado. Acho só que tá faltando Daisy e Rosinei. Daisy voltou. Ok, só não voltou a Rosinei por enquanto. Bom, vamos dando aqui continuidade, Deixa eu só fazer uma sugestão. claro. Não por nada, na verdade, eu acho que qualquer colaboração ela é muito bem-vinda. Eu acho que a gente só precisa deixar isso por uma questão do regimento, acertado que os conselheiros concordem, discordem, a gente precisa votar. Como a gente passou muito tempo, tanto presencialmente e principalmente online, sem presença de ninguém que fosse conselheiro, hoje, por exemplo, a gente teve o Cícero, tem a Clarissa que sempre vem, às vezes vem o Lucas. E eu me lembro que várias vezes se votava isso no começo da sessão, se a gente abre a palavra o tempo todo, ou se vai fazer como regimento, que é a pessoa que está de fora e anotando todas as dúvidas e sugestões e fazendo naqueles minutos finais, enfim, eu não sei como é que a gente faz isso, se tem que votar, porque somos em poucos, eu acho que a gente rapidamente se posiciona sobre isso. Sim, não vejo problema. Acho que ele pode ir falando conforme as pautas, até para não perder pauta e volta a pauta e discute pauta que já foi encerrada. Então a Eu também, gente eu dá também o nosso concordo. tempo, né? Eu também concordo, porque são colaborações, enfim, mas se alguém discorda e acha que tem que ser só no final da sessão, que é como regimento, daí a gente abre votação. Palavra, presidente. Pode falar, querido. Bom, como eu já havia sugerido, né, a gente seguiu o regimento, então eu voto para a gente manter o regimento mesmo, conforme a presidente acabou de colocar. Obrigado. Mais alguém, gente? E para de pedir para falar com se eu sou a presidente só porque tá precisando. Quer falar, é só falar com a palavra e taca-lhe pau. Mas eu tô brincando, Rogério Machado, entendi. Beleza. Ok. Vamos lá, então, gente. A pauta número 1, leitura e aprovação da ata anterior. Bom, solicito a dispensa, presidente, da leitura da ata. Uma já está pronta, Vou fazer mas que nem a lá da Câmara, vereadora. Solicito votação da dispensa da leitura da ata. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Não dá nem, é bem rapidinho, né? dá nem tempo de alguém falar não. Mas acho que eles estão tão acostumados. Mas enfim, gente, está aberta a votação para a dispensa da leitura da ata. Quem concorda, permaneça como Concordo, está. Quem discorda, pode levantar a mão. Ou vice-versa. concordo, concordo com a dispensa da leitura. Obrigada. Por mim também. Pauta número 2, avisos, comunicações, apresentação de correspondências, documentos de interesse do plenário. Bom, vou primeiro falar a boa, depois eu falo a ruim. A coisa boa, a gente recebeu aqui um convite por e-mail para nossa, blá, 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 convite para participar do evento de lançamento do projeto Um Planeta, uma Saúde, um Bem-Estar. É uma parceria com a Universidade de São Paulo. Vai ser esse convite especial do evento de lançamento, vai ser de forma remota, amanhã, dia 10, das 18 às 20 horas. Então, vai ter uma mesa de abertura, né? Vai ser pelo YouTube. E aí, também eles mandaram aqui para a gente, porque eles estão a partir do dia 11, de 11 a 16 de dezembro, na Praça Central, vai vir uma carreta da USP
com projetos voltados aí à questão ambiental. Então, eles encaminharam para a gente esse convite. Eu vou mandar para todo mundo por e-mail, mas também já quero deixar aqui registrado. São atividades lá de extensão universitária, tem objetivo de divulgar para a sociedade ações de bem-estar único, desenvolvidas pela USP, e também vai haver aí algumas parcerias com artistas, então vai ser aí uma semaninha de muita coisa boa acontecendo lá na praça. Todas as atividades serão gratuitas, tá? Então eu vou encaminhar por e-mail para todo mundo, vou postar também no Face nosso do Conselho para dar ampla divulgação. Ó, vou pôr aqui na câmera para vocês verem que a gente recebeu a carretona. Eita! É daquele projeto, né, que o Murilo comentou, que está aberto para Isso. receber projetos. Só que são de unidades diferentes. Aquele nosso continua ainda em vigor, né? Que a gente ficou de retomar no início do ano, para talvez aí vir para uma Nenete ou algum outro evento. Então, a nossa cultura ainda está de pé. Só que aí eles receberam essa outra por uma outra unidade, aí também tiveram que fazer meio a toque de caixa, mas está registrado. Bom, e a nossa segundo aviso aqui, como eu comentei no início da sessão, é a carta de desligamento do nosso conselheiro Almir Rogério. Gostaria de ler aqui para vocês o que ele colocou. Eu, Almir Rogério, vou pular aqui os dados pessoais, tá? Atual membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, representante do Poder Público, da Secretaria Municipal de Educação. Venho, através desta, comunicar meu desligamento deste colegiado por razões pessoais e ideais. Digo que a luta para um caminho idôneo e de progresso necessita de muito empenho, união, ideais, persistências, fiscalizações, participações e construções progressistas. Diante do atual contexto em que convivemos, observo que minhas lutas têm destacado grandes entraves com o Poder Executivo, Legislativo e agora por pessoas que eu acreditava estar caminhando em paralelo. Participei de vários segmentos em busca de melhorias, sobretudo para a classe de artistas e comunidade LGBTQIA+, de Pirassununga, que são duas grandes expressões que acredito em transformações. Infelizmente, observo que os movimentos da atualidade em uma vida virtual, onde criam e escrevem o que querem sem a responsabilidade ou preocupação de como pode o outro ser atingido, tem sido constante. Tive um texto de minha autoria compartilhado em vários grupos de WhatsApp que eu participava, na noite do dia 6/12, segunda-feira, após participação na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, com todo o contexto explícito em relação a Aratu. O texto foi compartilhado na íntegra em uma página no Facebook com denominação Desmascarando Pirassununga, sobre conhecimento de muitas pessoas de que seu objetivo é retratar a atual administração pirassununguense. Mas não sou o administrador desta página criada para finalidades próprias. Meus posicionamentos são bem claros em relação a muitos debates, e se fosse para compartilhar em demais redes sociais, eu mesmo teria feito em meu perfil pessoal. Pode parecer banal, mas julgo esse caso com muita seriedade, pois construí uma vida profissional de muitos estudos, empenho, dedicação, inspiração e trabalho. E prefiro preservar minha integridade. Estar em um conselho, para mim, seria ampliar isso tudo que busquei àqueles que estão chegando e precisando desse apoio. Tenho sentido dia a dia minha estafa e desconforto e se manter presente em tais movimentos de conflito. Por fim, me deparar com uma atitude que possa vir a me responsabilizar pelo que é vinculado nas redes sociais de apontamentos e acusações. Não estou disposto a estar neste papel. Desejo que os conselheiros e interessados nas causas deem continuidade às demandas de cada esfera, assim como com muito carinho, empenho e dedicação me dediquei enquanto estive presente e com vigor. Sem mais, Almir Rogério Ferraz. Então, aqui trago para vocês na íntegra a carta de desligamento do nosso conselheiro. Para quem ainda não está a par, ele postou um texto falando aí, trazendo as suas considerações com relação à audiência da Câmara, a sessão, enfim, sobre a Aratu. E esse texto foi compartilhado aí nessa página
que a gente não sabe quem está administrando, quem está por trás, mas foi postada de forma que não solicitou autorização para o seu dono, não citou o seu nome, e isso, de certa forma, é muito sério, né? Assim, nós não sabemos o que está acontecendo, quem está por trás dessa página, quais são os intuitos desses compartilhamentos, né? Qual a intenção, e como ele disse, a gente vem numa luta muito grande, né? E a estafa é gigante também, então ele preferiu aí preservar já pela saúde dele e pela sua integridade e solicitou o afastamento. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Eu gostaria. Palavra, presidente. Eu quero dizer que é lamentável, né? É uma perda muito grande para esse conselho, a saída do nosso presidente. Eu mesmo falei para ele várias vezes que não concordava com a saída dele, que nós precisávamos dele, etc. Porém, eu sou obrigado a entendê-lo também, porque eu mesmo, esses dias, fiz menção, né, de tentar sair também, devido ao desgaste, né, que a gente vem sofrendo. E isso que ele sofreu agora é uma coisa muito séria, porque por coisa parecida com isso, eu sofri uma transferência aonde o pessoal me crucificou bastante. Ou seja, coisas de funcionalismo público, né? Coisas de politicagem com funcionário público. Então, eu sou solidário a ele, né? Eu entendo o posicionamento dele, porque eu acredito que, obviamente, ele está muito mais estafado do que eu, inclusive, porque o peso nas costas dele é muito maior. Então, eu lamento profundamente a saída dele. E o que fizeram realmente não é coisa que se faça. Obrigado. A palavra, presidente. Boa noite, pessoal. Eu vou tentar reproduzir aqui de uma forma breve o que eu já havia conversado com o nosso, lamentavelmente, ex-conselheiro Almir. E, na verdade, assim, não desmerecendo, né, formações anteriores, mas o nosso ex-conselheiro, que até então presidente, né, antes do seu desligamento, se mostrou, não só neste conselho, mas falando aqui do Conselho de Cultura, sempre muito empenhado na luta pelo que os artistas, né, aqui de Pirassununga travam nesse reconhecimento da arte, da cultura. Então, sempre muito à frente, sempre muito ativo, sempre muito levantando a bandeira, né? E, porém, né, é algo assim muito reconhecido aqui no nosso meio, né, graças a Deus, mas, porém, existe, né, a gente conversando, existe um limite para tudo, né? Esse foi o ápice, mas acompanhando em ocasiões anteriores, nós vimos aí o ex-conselheiro Almir, apesar de todo o empenho que ele pregava neste conselho, assim como outros aqui também, mas ele, nós sabemos que é um empenho excepcional, né, nessa questão da arte, da cultura aqui no nosso município, sofreu com alguns posicionamentos, inclusive de artistas, né, trazidos aqui mesmo nessa reunião do conselho, né, as frentes de luta que ele subiu no púlpito da Câmara, como foi no caso da audiência da Corporação Musical, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, em que falas eram distorcidas e o intuito era outro, né? Então, vão se somando essas situações e eu acredito que
apesar de toda a luta, de todo o empenho do nosso ex-conselheiro, lamentavelmente, reforço aqui, existe um limite, né? Não está, creio eu, essa é uma visão pessoal minha, que não havia, ultimamente não estava havendo, por parte de muitas esferas, o reconhecimento dessa luta, inclusive de algumas figuras da própria esfera artística. Não havia o reconhecimento, não havia consideração, sabe? Diante de uma luta que era muito vista, um empenho muito visto, né? Então, nesse caso, e findado esse último acontecimento aqui, né? Da publicação de uma fala dele na íntegra, sem dar os créditos ou sem pedir autorização. Entrei na página, verifiquei lá, ela foi criada agora há pouco tempo, dia 30 de novembro, sabe? Acredito que chegou ao limite. Então, lamentavelmente, né, estamos perdendo uma grande figura de luta, não só na arte e da cultura, como também nas questões do próprio funcionalismo, quando ele participou do sindicato, da própria comunidade LGBTQIAP+, que também toma muito à frente das lutas, tanto nesses coletivos como, né, em todos os conselhos que ele vinha participando, né? Então, apesar de tudo isso, dessa perda, eu acho que neste momento, frente a todo esse balanço, o nosso, eu não, para mim está muito difícil falar ex-conselheiro e ex-presidente, né? Mas porque realmente é uma perda, mas eu acho que nada vai substituir a paz de espírito dele, porque sempre agiu com justiça, com ética. Então, quando isso começar a ser ferido por pessoas mal intencionadas, eu apoio que nesse momento passa a ser importante para ele o desligamento. Eu apoio, porque frente a toda a luta que ele vinha fazendo e não haver e ainda existir essa afronta, né, que bate de frente com a idoneidade dele, então eu apoio que, lamentavelmente, não gostaria, mas eu apoio em nome da paz que ele merece estar, esse desligamento, né? E infelizmente, reforço aqui, nós estamos perdendo uma grande figura. Tenho certeza que, mesmo não estando no conselho, ele vai seguir à frente dessas lutas. Vocês podem ter certeza disso. Mas aqui no colegiado fará muita falta. Tá bom? Era só isso, desculpe ter estendido. Imagina, Paulo, ótimas palavras. Acho que a Deise pediu a palavra. Isso. Pessoal, eu estou em 2 locais aí, porque o sinal está muito ruim, então às vezes cai no celular, às vezes cai no computador, então eu estou tentando acompanhar como eu posso, tá? Vou tentar, meu óculos está torto porque quebrou a perninha dele. Eu acho que, assim, a questão do Almir, todo mundo sabe o que ele vinha passando, mas eu acho que isso a gente tem que pensar, assim, queria chamar a atenção do colegiado, dos presentes, aproveitar que hoje tem bastante gente, não todos, é óbvio, graças a Deus, mas algumas pessoas têm a impressão de que quando você participa do conselho, mas não tem um cargo, a sua responsabilidade é menor. Isso acaba sobrecarregando absurdamente a presidência, a mesa diretora de forma geral, né? Então, acaba que as pessoas acham que a obrigação de estar sempre presente e de estar a cara e de estar é da presidência, a obrigação sempre das atas e de manter a documentação é da secretária e tal, e essas pessoas acabam se sobrecarregando e se sentindo sozinhas, na maioria das vezes. O Conselho de Cultura ele é um conselho relativamente grande, né? Em membros, acho que são 28, né? E é complicado, e eu acho que isso foi o que mais pesou para a decisão do Almir, é que em alguns momentos ele se sentia de fato sozinho, embora não estivesse, né? Mas vamos combinar que tinha um número pequeno de conselheiros com ele, né? E a fala era sempre dele, a visibilidade, que estava sempre botando a cara, a tapa por esse conselho, pela cultura, era ele, né? A gente ficava mais na retaguarda, mas ele não sentia, e sinceramente eu também não sinto, uma união de todos os conselheiros, né? Então, acho que é bom só para a gente parar e pensar
que presidente de conselho não é autoridade, mas também não é o burro de carga daquele conselho, né? Todos os conselheiros têm que se envolver, todos os conselheiros têm que estar presentes. Se tinha uma reunião na Câmara, tudo bem que alguns não podiam ir, enfim, né? Existe isso, mas não poder ir em nada, não estar presente em nada, né? Eu vejo muito assim, não só nesse conselho, mas em outros também, conselheiros cobrando conselho. E quando um conselheiro cobra o conselho, dá vontade de rir, porque ele está cobrando quem? A mesa diretora? Não, a mesa diretora não é o colegiado. Né? Um conselheiro, porque eu já vi conselheiro dizer, mas o conselho não fez nada, então, mas quem é o conselho, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir, né? Que o conselho ele não tem que ficar nas costas da mesa diretora. A gente tem que começar a fazer por a gente mesmo, é isso. Beijos. Mais alguém? Senão eu vou fazer o uso da palavra rapidinho, mas não como presidente, mas como conselheira. Pode falar. Então tá. Na verdade, eu acho que isso é um reflexo muito feio, né, do que a gente está vivendo. É uma pena, a gente não correu o risco só de perder o Almir, né? Durante muito tempo, muita gente pensou em se desligar desse conselho, chegou a mandar carta e, né? Falou, vamos mandar a carta e a carta não seria aceita, brincadeira, lógico que seria, mas enfim, porque tá muito estafante, né? Acho que o Paulo usou um combinado de palavras aí muito mais bonito e muito mais sutil, que eu não consigo agora lembrar, mas eu vou para o campo mais lúdico, que é chamar de forças do mal mesmo, sabe? Eu não estou dizendo que a questão é maniqueísta, de que dentro da cultura ou somos bonzinhos ou somos maus, né? Mas está muito difícil. Eu, no lugar do Almir, já teria jogado a toalha há muito tempo. E ele sabe disso, né? Por quê? Porque senão você começa a adoecer, você perde o sono, você fica tão preocupado que você come mal, dorme pouco, né? Enfim. E não tem nada que vai. A gente. Sabe quando alguém te pergunta, mas você é o quê? Eu sou a Samanta. Não, mas com o que você trabalha? Eu trabalho com teatro. Eu não sou atriz, eu estou, né? Então, assim, é uma parte da gente, não é um total. E não pode adoecer o nosso cerne, né? Se vai te adoecer, está te fazendo mal, eu fico muito triste, porque eu acho que a gente perde de forma grandiosa, assim, igual o Paulo falou, não é desconsiderando as gestões anteriores, não sei nem se é gestão que fala, mas enfim, a gente nunca teve uma presidência tão correta, justa, astuta e como a gente teve com o Almir na presidência. Eu sinto muito por ele ter saído, mas eu entendo muito ele ter saído, né? Porque mesmo que a gente fale, não estava todo mundo, mesmo que o todo mundo sejamos só nós, que estamos na grande maioria, se não em todas as reuniões, né? É complicado, a gente tem ainda por cima uma pandemia que parece que acabou, mas não acabou, gente que devia estar de máscara, mas na hora que vai falar no microfone compartilhado da Câmara Municipal, todo mundo tirava a máscara. Assim, a gente está num lugar agora difícil que antes era não pode fazer nada. Aí a gente demorou para entender que não podia sair de casa. Agora pode um pouco, mas não pode. Né? Então, assim, tem muitas coisas muito complicadas acontecendo ao mesmo tempo. Tem esse furacão que é sempre o final de ano, quer a gente queira, quer não, tem um excesso de demandas para serem finalizadas. Eu só não vou me alongar muito, não. Eu sinto muito mesmo, assim. Mas é aquilo, eu sinto, mas eu entendo. E eu queria até fazer uma pergunta por uma questão burocrática. A Deise talvez saiba dizer melhor isso, Joyce, não sei, a Paulo talvez. Quando a gente fica sem a presidência, a gente tem que abrir uma eleição do zero, tipo, conselheiros todos e presidência ou não, é só a mesa diretora porque a gente está sem presidência e vice-presidência. E a minha pergunta continua, que é, se tiver alguém que se candidate, X, tá? Nem olhe para mim, mas estou fazendo uma hipótese. Se tiver alguém que se candidate para essas últimas sessões, a gente se livra de ainda ter que fazer um processo de eleição formal, não, a gente pode ficar com um presidente interino daqui até o final dessa gestão, que, se eu não me engano, é maio, né? No papel é maio, abril ou maio, que vai esse colegiado aqui que foi eleito. Posso falar?
Até conversei à tarde, né, no privado com a Joyce a respeito disso, que eu estive conversando com o Almir hoje também. A lei não versa muito sobre isso, e o regimento interno fala que em caso de vacância, convoca-se nova eleição para presidencial. O que eu estava conversando com a Joyce? Não sei se é só para mim, mas eu não estou mais ouvindo a Daisy. Tenta fechar a câmera, amiga, para ver se melhora a conexão. Eu também não ouvi, não. Então acho que é a conexão lá de onde ela tá. E acho que ela nem ouviu a gente ainda. A Daisy foi para o Peru. Daisy, caiu já? Eles viajou de novo. O Machu Picchu, fecha a câmera. Não tá ouvindo. Bem na hora que ela vai falar, meu Deus do céu. Alguém quer. Caiu. Agora caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Enquanto ela volta, né? Enfim, só um raciocínio. As pessoas elogiam tanto. Ah, esse conselho é tão ativo. Ah, esse conselho. Mal sabem as pessoas o quanto que a gente rala. E vocês que estão na linha de frente, que não deveria ser essa a questão, né? Acabam ralando muito mais. Mas o que adianta ser o conselho mais ativo se tudo que a gente faz, alguém vem e passa a peneira e leva embora, né? É muito difícil. Daisy está voltando. Posso continuar ou alguém estava falando? Claro, não, estamos Tá aguardando. difícil. Em caso Desculpa, de Giovana. vacância, daí travou. Em caso de vacância, o regimento diz que se elege um novo presidente, vacância do presidente, né, e do vice, e é o nosso caso hoje. Não fala de quando deve ser, né, não entra nesses pormenores. Então, o conselho ele pode deliberar sobre isso. No meu entendimento, eu conversei com a Joyce sobre isso, não sei se ela acabou concordando ou não, e a gente queria colocar para vocês, é que é retrabalho fazer uma eleição agora em janeiro para presidente e vice, e depois em maio fazer uma eleição para secretário, primeiro e segundo, e até porque a gente vai ter uma dissonância, né, de mandatos, não sei se é esse o termo, né, vai terminar do presidente numa época tal, e isso é meio complicado, até porque a gente podia aproveitar essa oportunidade para adequar, né, de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro, então a gente teria essa troca de mandato sempre no início do ano, valendo até o final do ano do biênio, né, então a minha sugestão é que a gente já aproveite e já faça essa eleição, tá? E convoque também as cadeiras vacantes, né, da sociedade civil, e aí em maio ou em junho, no momento que a gente julgar oportuno, depois da eleição da mesa diretora, se ainda houver cadeira vacante, né, aí tipo assim, vamos supor, tem secretarias que não estão participando, aí indica, pede, sabe assim, eu acho que o essencial agora, nesse momento, é regularizar a mesa diretora, e aí a gente resolve os problemas mais pontuais. Não sei, a gente pode colocar em votação, em discussão. Mas aí quando você diz de abrir votação para a mesa diretora inteira, entra primeiro e segundo secretário, é isso? Isso, é. Então aí E a aí, pessoa por vai ter que exemplo, raciocinar se ela está disposta a ficar mais 2 anos. isso, é. Ok? Mas alguém, gente, quer se manifestar a respeito desse desligamento do nosso Eu presidente? queria. Eu Presidente, queria. então, que tem 10 Ai, minutos para não cair. eu tô, né, ruminando isso desde ontem, né? Tudo que aconteceu. O que eu queria falar mais é assim, acho que foi o Paulo que comentou dessa reunião que teve essa audiência que teve da corporação, em que o Almir foi muito, não vou dizer que apanhou, né? Mas ele
né, teve muitas palavras pesadas aí em cima dele. E a vereadora Sandra Vadalá, ela disse muito enfaticamente, a todo instante, da força do conselho, do poder que o conselho tem, do tipo assim, vocês estão pedindo coisas que vocês não têm que pedir, vocês têm que exigir, vocês têm que ir lá e fazer, sabe assim? Então, era uma palavra, eu não sei falar tão bonito igual vocês falam, gente, mas era isso, assim, era uma coisa assim de, sabe, para de ficar mendigando as coisas, vocês podem fazer, vocês são conselho, vocês são representativos, e diriri. Mediante a isso, eu sinto que quanto mais você aparece, mais você, aí evidência, consequentemente, as pauladas vêm muito mais fortes. E aí foi o caso que aqui foi cômodo para todo mundo. Ah, o Almir está representando todo mundo, o Almir está representando todo mundo. E aí ele que levou as consequências disso, né? Não vou entrar em mérito de julgamentos, nada, cada um tem as suas razões. Mas eu acho que, aproveitando aí essa nova formação do conselho, como esse conselho veio, né, nessa última gestão, criando forças e movimentos e se envolvendo, né, nunca participou tanto de audiência pública na Câmara, e eu acho assim, quando a gente marcou as datas das reuniões, lá em janeiro do ano passado, que ficou estipulado que seria todo dia 25, isso tem que ser uma prioridade para cada um que se dispôs a estar aqui. A extraordinária, beleza, é um caso à parte, mas as ordinárias era obrigação. Então, assim, eu não posso porque eu vou dar aula, eu não posso porque eu tenho isso, eu não posso porque eu tenho aquilo. Ou seja, o conselho nunca é prioridade para as pessoas nesse momento. Então, assim, a prioridade, eu entendo, tem que pôr a comida dentro de casa, tem que fazer os seus trabalhos, mas eu acho que a gente precisa, para essa galera nova que vai entrar com a gente, né, que vai dar seguimento aí no colegiado, a gente tem que já criar esse hábito assim, ó, galera, é duro, nós vamos sofrer, nós vamos apanhar, mas é uma luta, sabe? Porque a gente tem que continuar. Eu não vou me sentir intimidada, ameaçada, afrontada pelo que fizeram com o Almir. Isso só me dá mais força, porque eu quero que ele volte. Desculpa. E é isso. Eu achei que estava até Essa demorando para cair palavra, uma presidente. lágrima, pode falar. Não, é que eu queria só colocar assim, acho que até completando a frase da Joyce, tá? Queria mandar um recado, né? O conselho continua, é bem isso. A saída do Almir não vai nos enfraquecer, não vai nos intimidar, não importa se com 3, 4, 20 ou 28. A luta continua, a gente vai continuar aqui, até porque por tudo que foi conquistado, hoje conversando com o Almir mesmo, falei, talvez, para quem seja mais novo nessa área de controle social, acha que está muito difícil, mas eu tenho 13 anos com conselhos e eu nunca vi um movimento de controle social e um movimento social tão forte em Pirassununga quanto os que a gente tem agora. Né? Isso é fruto do trabalho do Conselho de Cultura, principalmente, do CMDCA, que também é um conselho forte, do pessoal do idoso, enfim. Os conselhos, hoje, a gente tem uma voz que nós não tínhamos há anos atrás. Isso foi conquistado, né? Foi conquistado com o Almir da Vida, com a Samanta, comigo, com a Fábio, enfim, foi conquistado pela gente, né? E a gente não vai retroceder. Almir esgotado, a verdade é essa, eu já tive nessa situação, acho que cada um de vocês não ele vai estar um dia com certeza, né? Já receito wine aperitif para todo mundo que precisa se energizar, tá? Porque a gente volta mesmo disposto a batalhar mais, mas é só um recado mesmo, tá? Nossa presidência vai mudar, mas o nosso conselho continua, o nosso colegiado continua e ele não vai ser enfraquecido, ao contrário. Né? Agora que eu acho que a gente vai até acabar percebendo o quanto todos nós somos essenciais nesse movimento. É isso. Sim. E eu só queria também encerrar sugerindo que a gente faça uma carta, sei lá o quê, um ofício, agradecendo, direcionado ao Almir, agradecendo tudo isso. E não sei também se, né, eu gostaria também de colocar em votação, de
de que a gente publique, né, pelas nossas redes, dizendo assim, sabe, desse movimento todo. Não vou dizer um repúdio, porque a gente não sabe quem é o dono por trás da página. Mas ele só é a gota d'água. E nem todos os outros movimentos que estão acontecendo, mas assim, um manifesto, sabe? Estamos aqui e vamos em frente. A gente não vai deixar esse conselho minguar. Perfeito. Super concordo. Gente, eu poderia falar? Eu sinto também, por tudo isso que aconteceu com o Almir, e sinto, inclusive, enquanto a pessoa humana, né, que ele é, e coloco em primeiro lugar a vida dele, a saúde física, mental e emocional, porque nós somos seres humanos, né, todos nós, ele inclusive, ele inclusive não, lógico, ele também, né, e eu acho que muitas vezes a gente, não sei, ou a gente se cobra demais, ou a gente esquece, né, disso. Eu participei como conselheira suplente, né, na primeira formação do conselho, que foi 2015, 2016, quando ele surgiu na gestão do Kleber Gabriel, né, quando ele foi organizado. E é preciso muita dedicação mesmo, muito trabalho, muito compromisso. É um trabalho voluntário, né? A gente não é pago para isso. E não é porque a gente não é pago que ele é menos importante, inclusive porque as pessoas se dedicam muito, algumas, né? Não sei se muitas, mas algumas se dedicam muito e não tem dinheiro que pague essa dedicação. Então, assim, eu compreendo o que aconteceu com o Almir, jamais vou o julgar, né, negativamente, e, assim, me preocupo muito com ele, com a pessoa dele, com o ser humano, né, então eu espero que ele esteja bem, que ele fique melhor, inclusive, e eu acho que, assim, a maior coisa que a gente pode deixar, né, porque a gente não é eterno, né, a gente vai morrer um dia, mas eu acho que o que a gente pode deixar é a semente, né, são as nossas lutas, o nosso exemplo, os nossos conhecimentos. Então, eu acho que o maior símbolo, né, para uma pessoa ou que já partiu fisicamente, que já morreu, ou que, enfim, deixa uma presidência ou algum outro cargo, assim, eu acho que é continuar a luta, né? É continuar o sonho, porque um sonho só acaba quando não tem ninguém para lutar por ele, né? Então a gente morre, mas os nossos sonhos, nossos ideais, eles continuam. E às vezes continuam por 100, 200, 300 anos. A gente vê aí líderes e lutadores, né, de séculos passados que são super contemporâneos, super atuais. Então eu acho que o nosso dever e o nosso maior presente, assim, não sei se é presente, mas a nossa, não sei, nossa maior responsabilidade é continuar a luta, né? Porque os guerreiros querem isso, eles sonham por algo e querem a concretização disso. E uma outra coisa que eu queria dizer também é que quando eu estava, né, na função de conselheira, tinha a Magda na época, a gente se alternava para nunca deixar a cadeira de artes visuais vazia, né? Então a gente sempre tentou em nenhuma reunião estar com essa cadeira vazia, né? Ou eu ou ela, a gente estava sempre presente. E mesmo assim, em várias reuniões, eu não sei, assim, mas eu me senti desrespeitada, assim, pessoalmente,